Existe um momento específico em que amor deixa de ser desejo e se torna realidade. Não é quando a pessoa aparece fisicamente, não é quando ela diz sim, não é quando vocês estão juntos pela primeira vez. É muito antes disso. É o momento em que você para de querer e começa a sentir como se já tivesse. E esse momento, esse shift interno imperceptível para os outros, mas revolucionário para você, é o que determina se amor vai se manifestar ou permanecer fantasia distante. Neville Goddard passou décadas ensinando esse princípio e testemunhando milhares de pessoas transformarem completamente suas vidas amorosas através dele. Nos próximos 40 minutos, você vai entender não apenas a teoria, mas o mecanismo exato de como sentir amor antes de tê-lo fisicamente. E quando você domina isso, manifestação deixa de ser mistério e vira ciência que você pode aplicar com precisão. Vou começar destruindo a maior ilusão sobre manifestação. A maioria das pessoas acredita que o processo é assim. Primeiro você quer algo, depois você trabalha para conseguir. Finalmente, você tem, e só então você sente a satisfação de ter. Querer, trabalhar, ter, sentir. Nessa ordem. E é exatamente por isso que a maioria falha. Porque essa sequência está completamente invertida. A verdadeira sequência, a que realmente funciona, é o oposto. Primeiro você sente como se já tivesse. Desse sentimento vem o ser. Do ser vem o ter físico. Sentir, ser, ter. Nessa ordem, sempre. Neville ensinava isso de forma cristalina. Ele dizia que seu mundo exterior é simplesmente a expressão congelada do seu mundo interior. Tudo que você vê, tudo que você experiencia, toda pessoa que entra na sua vida é manifestação de estados internos. E o estado mais poderoso que existe é o estado de já ter. Não de querer, não de esperar, não de tentar conseguir, mas de já possuir. E quando você verdadeiramente habita esse estado, a realidade externa não tem escolha senão reorganizar-se para refletir isso. Mas aqui está onde todo mundo trava. Como você sente que tem algo que claramente não tem? Como você sente amado quando está sozinho? Como você sente em relacionamento quando não há relacionamento? E a mente lógica grita: isso é mentira. Eu estou fingindo. Eu estou me iludindo. E é aí que você desiste. Porque você acha que precisa convencer sua mente racional. Mas não precisa. Você precisa convencer seu subconsciente. E subconsciente não funciona com lógica. Funciona com sentimento, com imaginação, com suposição. Deixa eu te explicar a diferença crucial entre desejar e assumir. Quando você deseja algo, você está automaticamente afirmando que não tem. Todo desejo carrega dentro de si a consciência de ausência. Eu quero amor implica eu não tenho amor agora. E enquanto você opera de desejo, você mantém a ausência. Você perpetua a falta. Porque o que você assume internamente se manifesta externamente. Se você assume falta, falta se manifesta. Se você assume posse, posse se manifesta. Assumir é diferente. Quando você assume algo, você não está fingindo ou mentindo. Você está operando de uma premissa diferente. Você está dizendo, independente do que meus olhos físicos veem agora, eu sei que já tenho isso. E você age, sente, pensa como alguém que já tem. Isso não é negação da realidade. É reconhecimento de uma realidade mais profunda. A realidade de que manifestação física é sempre o último passo. Primeiro, vem a realidade interna. E se você muda a realidade interna, a externa inevitavelmente segue. Neville contava histórias inúmeras de pessoas que transformaram vidas amorosas através desse princípio. Uma mulher queria casar com um homem específico que nem a notava. Em vez de tentar conquistá-lo externamente,
Ela simplesmente assumiu internamente que eles já eram casados. Todo dia, ela sentia como seria estar casada com ele. Ela imaginava conversas íntimas, imaginava dormir ao lado dele, imaginava usar aliança. Ela não fazia nada externamente, apenas persistia no sentimento interno, em meses sem ela fazer qualquer ação deliberada para conquistá-lo. Circunstâncias se alinharam de forma que parecia coincidência impossível. Eles se casaram. Outro caso. Homem estava em relacionamento tóxico. Queria sair, mas tinha medo de ficar sozinho. Ele começou a praticar o que Neville ensinou. Em vez de focar em sair do relacionamento ruim, ele focou em como seria estar no relacionamento ideal, como ele se sentiria, como seria acordar ao lado de alguém que o amava de verdade. Ele habitou esse sentimento. E sem drama, sem briga, o relacionamento tóxico naturalmente se dissolveu. E semanas depois, ele conheceu alguém que correspondia exatamente ao que ele havia sentido internamente. Esses não são milagres. São leis em operação. E a lei é simples. Consciência é a única realidade. Tudo mais é sombra projetada. Quando você muda a consciência, muda a projeção. Quando você assume estado novo, mundo novo emerge. E a forma de assumir estado novo não é através de ação física primeiro, é através de sentimento primeiro. Agora, aqui está o que bloqueia a maioria. Eles tentam sentir uma vez, 2 vezes, não veem resultado imediato e voltam para o estado velho, voltam para a consciência de não ter e reclamam que não funciona. Mas funcionou perfeitamente. Você manifestou o estado dominante. Se você passa 5 minutos por dia sentindo que tem amor e 23 horas e 55 minutos sentindo que não tem, qual estado você acha que vai se manifestar? Manifestação não responde à intenção ocasional, responde ao estado habitual, ao que você assume naturalmente, ao que você sente como verdade mais frequentemente. E mudar estado habitual requer prática, requer disciplina. Requer que você persista na nova suposição mesmo quando realidade externa ainda não mudou. Essa persistência é o que Neville chamava de fé. Não fé cega, mas fé baseada em entendimento de como consciência funciona. E tem outro aspecto crucial. Você não pode manifestar de um lugar de necessidade desesperada. Necessidade é consciência de falta. É exatamente o oposto de ter. Quando você precisa de algo desesperadamente, você está emanando: eu não tenho, eu estou incompleto sem isso. E o universo responde a essa emanação. Te dá mais da mesma experiência, mas quando você sente como se já tivesse, você está em paz, você está completo. E dessa completude, manifestação flui naturalmente. Isso não significa que você não pode desejar. Significa que você transforma desejo em suposição. Eu quero amor se torna eu tenho amor. E você habita a segunda. Não porque você está mentindo, mas porque você entende que o físico é apenas reflexo atrasado do interno. O interno já tem. Está apenas esperando o físico alcançar. Então, se o segredo é sentir como se já tivesse, a próxima pergunta óbvia é: como exatamente você faz isso? Que técnica específica Neville ensinava? Como você gera sentimento genuíno de ter quando seus olhos veem a ausência? No próximo capítulo, vou te mostrar passo a passo o método exato que Neville usava e ensinava. O método que ele chamava de maior segredo. E quando você aprende esse método e aplica corretamente, você nunca mais vê manifestação da mesma forma. Fica comigo. Existe um estado de consciência onde imaginação se torna realidade criativa, onde pensamentos não são apenas pensamentos, mas sementes que inevitavelmente se tornam árvores. Neville chamava esse estado de akin to sleep, similar ao sono. É o momento exato entre vigília e sono.
E nesse momento, o que você imprime na consciência com sentimento e aceitação se manifesta no mundo físico com precisão matemática. Nos próximos minutos, você vai aprender a acessar esse estado conscientemente e usá-lo para imprimir a realidade de amor já realizado. Neville descobriu através de anos de prática e ensinamento que existe um momento do dia onde a barreira entre consciente e subconsciente é mais fina, onde sugestões entram direto sem resistência da mente crítica. Esse momento é quando você está prestes a dormir. Seu corpo está relaxado, sua mente está quieta, mas ainda direcionável. Você não está totalmente acordado nem totalmente dormindo. Está no limiar, e é nesse limiar que magia acontece. Por quê? Porque durante o dia, sua mente consciente está ativa. Ela julga, ela questiona. Ela diz, isso não é real, você está fantasiando. Ela mantém você preso à percepção atual. Mas quando você está quase dormindo, essa guarda baixa. O crítico interno silencia. E o que você imagina nesse estado vai direto para o subconsciente sem ser filtrado ou rejeitado. E subconsciente é o Criador. É ele que manifesta. Então, quando você planta algo diretamente nele, manifestação é inevitável. O método de Neville é elegantemente simples, mas requer disciplina. Toda noite, quando você deitar para dormir, você faz o seguinte. Primeiro, você relaxa completamente o corpo. Começa pelos pés. Sente cada músculo soltando tensão. Sobe pelas pernas, quadris, abdômen, peito, ombros, braços, pescoço, rosto. Você fica pesado, solto, completamente relaxado, mas ainda consciente. Essa é a parte física, preparação do corpo. Depois, você quieta a mente. Você não força. Você apenas observa pensamentos até eles naturalmente diminuírem, como ondas do oceano se acalmando. E gradualmente você entra naquele estado onde você está consciente, mas profundamente relaxado. Esse é o estado akin to sleep. E quando você está lá, você está pronto para o passo mais importante. Agora, você constrói uma cena simples que implica que seu desejo já está realizado. Essa cena não é sobre conseguir o que você quer, é sobre já ter. Não imagine o processo de conhecer alguém. Imagine algo que só aconteceria se vocês já estivessem juntos. Não imagine conquistar amor. Imagine estar em amor. A cena precisa ser curta, alguns segundos apenas, mas precisa implicar realização total. Deixa eu dar exemplos específicos baseados no que Neville ensinava. Se você quer estar em relacionamento, não imagine primeiro encontro. Imagine estar deitado na cama ao lado da pessoa, sentindo o calor dela, ouvindo a respiração. Talvez você passe a mão no braço dela e sente a textura da pele. Isso implica intimidade estabelecida. Implica relacionamento existente. Essa é sua cena. Ou imagine usar a aliança de casamento. Você olha para sua mão e vê o anel. Você gira ele com o polegar. Sente o peso. Sente a realidade física dele. Isso implica casamento realizado. Ou imagine conversa com um amigo onde você fala sobre seu parceiro. Eu e Maria vamos viajar no fim de semana. Você ouve sua própria voz dizendo isso. Sente naturalidade, como se fosse fato estabelecido. A cena precisa ser sensorial, não apenas visual. Tato, som, até cheiro, se possível. Quanto mais sentidos envolvidos, mais real para o subconsciente. E a cena precisa ser em primeira pessoa. Você não está assistindo o filme de você mesmo. Você está vivendo. Vendo através dos seus próprios olhos. Sentindo no seu próprio corpo. Agora, aqui está a parte que a maioria erra. Você não imagina a cena uma vez e pronto. Você lupa. Você repete. De novo e de novo e de novo. Suavemente, sem esforço. Como embalar bebê para dormir. E enquanto você repete, você sente. Você não apenas vê a cena, você sente a emoção de estar naquele momento, a gratidão,
A paz, o amor, a satisfação. O sentimento é mais importante que a imagem. Imagem é veículo, sentimento é combustível. Você continua lupando a cena até uma de duas coisas acontecer. Ou você adormece naturalmente na cena. Isso é ideal. Você literalmente dorme no estado de já ter. Ou a cena se torna tão real, tão natural, que você não consegue mais distinguir se está imaginando ou lembrando. Ela ganha peso de memória, de algo que já aconteceu. Quando você chega nesse ponto, você deixa ir e dorme. Neville era muito específico sobre isso. Não importa quantas vezes você precisa repetir a cena. Pode ser 10 vezes. Pode ser 100. O que importa é que você persiste até a cena se tornar natural, até você sentir que é verdade. Não verdade futura, verdade agora. E quando você dorme nesse estado, você imprimiu no subconsciente, plantou a semente, e semente plantada inevitavelmente cresce. Mas Neville também ensinava algo crucial. O que você faz durante o dia importa tanto quanto o que você faz à noite. Porque se você passa a noite inteira no estado de ter e o dia inteiro no estado de não ter, você cancela seu próprio trabalho. Então, durante o dia, sempre que pensamentos contrários aparecerem, e vão aparecer, você gentilmente os redireciona. Não briga com eles, apenas substitui. Pensamento vem, eu estou sozinho. Você nota e substitui. Não, eu tenho amor. Eu estou em relacionamento lindo. Você não argumenta, não tenta convencer sua mente lógica. Apenas assume a nova verdade e segue em frente. Toda vez, sem exceção, você está treinando nova suposição. E suposição, quando persistida, endurece em fato. Tem outra prática que Neville recomendava. Durante o dia, age como se. Se você assumiu internamente que está em relacionamento, como você agiria? Talvez você deixe espaço no seu dia para tempo com parceiro imaginado. Talvez você compra algo pensando, nós vamos usar isso juntos. Pequenas ações que reforçam a suposição. Não porque você está tentando forçar manifestação, mas porque ação alinhada com suposição fortalece suposição. E Neville alertava sobre uma armadilha. Não fique checando o mundo externo ansiosamente para ver se funcionou. Isso vem de dúvida. Dúvida é suposição de que não vai funcionar. Cada vez que você checa ansiosamente, você está assumindo ausência e manifestando mais ausência. Então você planta à noite, vive do estado durante o dia e confia, não checa, não monitora, não fica obcecado. Você simplesmente sabe que está feito e segue vivendo. Quanto tempo leva? Neville dizia que varia. Para alguns, dias. Para outros, semanas. Raramente meses. Não porque o método não funciona, mas porque pessoas têm diferentes níveis de resistência interna, diferentes quantidades de crenças contrárias acumuladas. Mas ele prometia isso. Se você persiste na suposição, se você não vacila, se você permanece fiel ao estado, manifestação é absolutamente inevitável. Não há exceções. É lei, como gravidade. Então agora você tem o método. O estado akin to sleep, a construção da cena, o loop com sentimento, a persistência. Mas ainda existe uma dimensão que precisamos explorar, porque muitas pessoas fazem tudo isso e ainda assim têm dificuldade. Por quê? Porque existem bloqueios subconscientes que sabotam, crenças enterradas que contradizem a nova suposição. No próximo capítulo, vou te mostrar como identificar e dissolver esses bloqueios, como limpar o caminho para que manifestação flua sem obstáculos. Isso é crucial. Continua comigo. Você pode fazer a técnica perfeitamente. Pode sentir com intensidade. Pode persistir fielmente. E ainda assim, não manifestar se uma coisa estiver no caminho. Crenças contraditórias profundas. São como raízes de ervas daninhas.
Você pode cortar a parte visível 1000 vezes, mas enquanto a raiz estiver lá, ela continua crescendo de volta. Neville entendia isso, e ele tinha métodos específicos para arrancar essas raízes. Nos próximos minutos, você vai aprender a identificar que crenças estão te bloqueando e como transformá-las para que nada mais impeça seu amor de se manifestar. Toda crença limitante sobre amor começou em algum lugar, alguma experiência, alguma conclusão que você tirou, e essa conclusão virou suposição invisível operando em segundo plano. Você nem percebe que ela está lá, mas ela está determinando o que você atrai. Então, o primeiro passo é trazer à luz. Tornar consciente o que estava inconsciente. Senta em silêncio e pergunta: quando eu penso em ter o amor que desejo, que pensamento imediatamente vem depois? Que objeção surge? Não censura. Deixa vir. Pode ser, mas eu não sou atraente o suficiente. Pode ser, todas as pessoas boas já estão comprometidas. Pode ser, amor verdadeiro não existe realmente. Pode ser, eu sempre escolho errado. O que quer que seja, você escreve. Essas são suas crenças limitantes ativas. Agora, Neville ensinava algo poderoso sobre crenças. Uma crença não é verdade. É simplesmente suposição que você repetiu tantas vezes que virou automática. E se você criou essa suposição, você pode criar uma nova. Você não precisa convencer-se de que a crença antiga é falsa. Você só precisa começar a assumir uma nova. E quando você assume a nova consistentemente, a antiga naturalmente perde força e eventualmente desaparece. Então, para cada crença limitante que você identificou, você cria o oposto. Eu não sou atraente o suficiente. Vira, eu sou magnético e atraente exatamente como sou. Todas as pessoas boas estão comprometidas. Vira, meu parceiro ideal, está disponível e me procurando agora. Amor verdadeiro não existe. Vir amor verdadeiro é meu direito natural e está se manifestando agora. Você escolheu sempre errado. Vira eu agora escolho perfeitamente porque estou alinhado com meu verdadeiro eu. E aqui vem a prática. Você usa o mesmo estado akin to sleep. Mas em vez de imaginar cena de amor, você afirma a crença nova. Você deita, relaxa, entra naquele estado liminar e repete a afirmação nova com sentimento, não mecanicamente, com convicção, como se fosse verdade óbvia. Eu sou digno de amor profundo. Eu atraio o parceiro perfeito facilmente. Amor verdadeiro está vindo até mim agora. Você repete até adormecer. E faz isso toda noite por pelo menos uma semana, focado especificamente em dissolver a crença limitante. O que acontece é que você está reprogramando, sobrescrevendo código antigo com código novo. E porque você faz isso no estado de máxima receptividade, o subconsciente aceita sem resistência. Neville também falava sobre uma técnica mais avançada: revisão. Você pega uma memória específica que criou a crença limitante. Talvez você foi rejeitado brutalmente uma vez. E daquele momento você concluiu: eu não sou digno de amor. Essa conclusão virou crença operante. Então você revisa a memória, não negando o que aconteceu, mas mudando o significado. Você entra no estado relaxado. Você traz a memória e você gentilmente reescreve o final. Em vez de rejeição, você imagina aceitação. Ou você imagina seu eu atual entrando na cena e confortando seu eu mais jovem, dizendo aquilo não foi sobre seu valor, foi sobre a incapacidade daquela pessoa de ver quem você é. Você muda a emoção associada, e quando você faz isso repetidamente, a memória perde poder. A crença baseada nela enfraquece. Outra técnica poderosa é o que Neville chamava de lembrar quando. No futuro, quando seu desejo já se manifestou, você olha para trás. Eu lembro quando eu duvidava que isso era possível. Eu lembro quando eu achava que nunca ia acontecer. Mas olha, aconteceu. Você fala do presente duvidoso como passado superado.
Isso muda a perspectiva. Tira poder da dúvida presente. Agora tem crenças específicas sobre amor que são extremamente comuns e extremamente bloqueadoras. Primeira, a crença de que você precisa ser perfeito para ser amado. Essa cria tensão constante. Você nunca relaxa, nunca se mostra realmente. E amor verdadeiro requer autenticidade. Então você substitui. Eu sou amável exatamente como sou, com todas minhas imperfeições. Meu parceiro ideal me ama pelo que eu sou, não pelo que eu deveria ser. Segunda crença bloqueadora, a ideia de que relacionamentos são difíceis e requerem sacrifício imenso. Isso atrai exatamente esse tipo de experiência. Você substitui. Relacionamentos saudáveis fluem naturalmente. Amor verdadeiro é fácil, nutritivo e expansivo. Eu atraio parceria que adiciona alegria, não dificuldade. Terceira, a crença de que você vai ser machucado de novo porque foi machucado antes. Essa é proteção que bloqueia possibilidades. Você substitui. Meu passado não determina meu futuro. Eu estou aberto para amor novo e saudável. Eu confio no processo e em mim mesmo para escolher bem. Quarta, a crença de que tem algo fundamentalmente errado com você. Que se as pessoas realmente te conhecessem, não te amariam. Essa é talvez a mais devastadora. Você substitui. Eu sou completo e suficiente como sou. Quanto mais eu me mostro autenticamente, mais amor eu atraio. Não há nada em mim que precise ser escondido ou consertado. Para cada uma dessas, você usa as técnicas. Estado akin to sleep com afirmações. Revisão de memórias que criaram a crença. Lembrar quando do futuro realizado. Você trabalha as crenças sistematicamente. E enquanto faz isso, você continua a prática principal de imaginar amor já realizado. Ambos trabalham juntos. Um limpa o caminho, outro planta a semente. E Neville enfatizava paciência amorosa consigo mesmo. Você carregou essas crenças por anos, talvez décadas. Elas não vão desaparecer da noite para o dia, mas vão enfraquecer. E a cada dia que você pratica a nova suposição, a crença nova ganha força, até que eventualmente a nova se torna dominante. E quando isso acontece, sua realidade externa reflete automaticamente. Então agora você sabe como dissolver bloqueios, como limpar crenças limitantes, como preparar terreno fértil. Mas ainda há uma dimensão essencial. Como você vive enquanto espera a manifestação? Como você mantém fé quando a realidade externa ainda não mudou? Como você persiste sem desespero? No próximo capítulo, vou te mostrar a arte de viver no fim, de habitar o estado constantemente, de fazer da nova suposição sua realidade natural. Isso é o que separa quem manifesta de quem apenas pratica ocasionalmente. Não sai agora. Existe uma diferença abissal entre fazer uma técnica e viver de um estado. Técnica você faz por 15 minutos e esquece. Estado você habita 24 horas por dia. E Neville era claro. Técnica planta a semente, mas viver no fim é o que rega e nutre até a manifestação aparecer. Nos próximos minutos, você vai aprender a arte suprema, como fazer da suposição de já ter sua realidade constante, mesmo quando olhos físicos ainda não veem. Isso é maestria. E quando você domina isso, você se torna criador consciente da sua realidade. Neville usava uma frase repetidamente: viva no fim. Mas o que isso significa praticamente? Significa que você não vive na esperança de que algo vai acontecer. Você vive na aceitação de que já aconteceu. Internamente é fato consumado. Externamente é apenas questão de tempo físico alcançar realidade interna. E você age, pensa, sente de acordo com essa verdade interna. Deixa eu dar exemplo concreto. Imagine que você quer estar em relacionamento com alguém específico. A maioria das pessoas vive assim.
De manhã acordam, lembram que não estão com a pessoa, sentem falta, sentem tristeza. Durante o dia, checam o celular esperando mensagem, fantasiam sobre quando vai acontecer. À noite, fazem a visualização por 10 minutos e então voltam para estado de não ter. Essa é vida de desejo, não de realização. Viver no fim é completamente diferente. Você acorda de manhã e por um momento, antes de abrir os olhos, você sente. Você sente o que seria acordar ao lado da pessoa. Você não fantasia sobre futuro. Você sente presente e realizado. E carrega esse sentimento para o dia, não constantemente focado nisso, mas como pano de fundo, como suposição natural. Durante o dia, quando pensamentos contrários vêm e virão, você não entra em desespero. Você simplesmente reafirma o estado. Não, isso já está resolvido. Eu já tenho isso. E você segue. Você não fica obcecado checando o progresso. Você simplesmente vive, mas vive de um lugar diferente, de completude, não de falta, de certeza, não de esperança. À noite, você faz a visualização de novo. Mas não como tentativa desesperada de criar algo, como reafirmação do que você já sabe ser verdade, como relembrando um fato, e você dorme no estado, todo dia, sem exceção. Esse é viver no fim. Neville dava indicadores específicos de que você está realmente vivendo no fim versus apenas praticando técnica. Primeiro indicador, você sente paz, não ansiedade. Quando você realmente está vivendo no fim, há paz porque você sabe que está feito. Não há nada para se preocupar. Não há nada para forçar. É como quando você enviou um pacote pelo correio. Você sabe que está a caminho. Você não fica ansioso, checando a cada hora. Você simplesmente sabe que vai chegar. Segundo indicador, você para de falar sobre como quer que aconteça. Você não fica contando para todo mundo seu desejo, porque quando algo já é seu, você não fica falando sobre conseguir. Você pode falar sobre ter, mas não sobre buscar. A energia é completamente diferente. Silêncio sobre o desejo é frequentemente sinal de que você está habitando o estado corretamente. Terceiro indicador: pequenas coisas param de te incomodar. Antes, qualquer evidência contrária te derrubava. Você via a pessoa com outra pessoa e entrava em pânico. Agora você vê e não te afeta, porque você sabe internamente que já está resolvido. O externo ainda pode estar se reorganizando, mas você não duvida do resultado. Quarto indicador: você está vivendo sua vida plenamente, não colocando vida em pausa até a manifestação chegar. Você está trabalhando, crescendo, se divertindo, se conectando, porque você já se sente completo. A manifestação vai adicionar, não preencher vazio. Esse é mindset de quem vive no fim. Agora, como você cultiva esse estado constantemente? Neville ensinava várias práticas auxiliares. Uma delas é implicação. Durante o dia, você faz ou diz coisas que implicam que seu desejo já está realizado, não de forma forçada ou óbvia, mas naturalmente. Por exemplo, você está arrumando casa e deixa espaço no armário, espaço para roupas do parceiro. Você não anuncia isso, apenas faz. A ação implica que alguém vai usar esse espaço, ou você fala com um amigo e menciona de passagem algo sobre seu parceiro. Não elabora. Apenas menciona, como se fosse fato normal. A fala implica realidade. Essas pequenas implicações reforçam suposição. Treinam você a operar do estado novo naturalmente. Outra prática é gratidão específica, não gratidão genérica, mas gratidão por aspectos específicos do que você já tem internamente. Obrigado por como eu me sinto seguro nesse relacionamento. Obrigado pela forma como nós nos comunicamos. Obrigado pelo crescimento mútuo que experimentamos. Você fala como se já estivesse vivendo isso. E gratidão no tempo presente é poderosa. Ela ancora a realidade interna.
Neville também falava sobre teste de naturalidade. Quando você pensa no seu desejo, parece natural ou forçado. Se ainda parece estranho e irreal, você precisa persistir mais no estado. Mas quando começa a parecer óbvio, natural, como algo que já existe, você está quase lá. Manifestação está próxima. Então você trabalha para que a suposição nova se torne tão natural quanto a velha era. E tem uma prática avançada que Neville raramente mencionava, mas era extremamente poderosa. Revisão do dia. À noite, antes de dormir, você revisa seu dia. Mas não como foi. Como deveria ter sido se você estivesse vivendo plenamente no fim. Você teve pensamentos de dúvida durante o dia? Na revisão, você muda. Você se vê respondendo com fé. Você agiu de desespero em algum momento? Na revisão, você age de completude. Você está reescrevendo o dia de acordo com o estado desejado. E isso treina você para viver melhor daquele estado no dia seguinte. Agora, vou te falar sobre algo que Neville ensinava e que as pessoas mais resistem. Ele dizia que você não precisa de plano de ação, não precisa saber como vai acontecer. Na verdade, tentar descobrir o como pode atrapalhar. Porque quando você tenta descobrir, você está operando de não ter. Você está tentando construir ponte entre aqui e lá. Mas quando você vive no fim, você já está lá. Não há ponte para construir. Há apenas tempo físico alcançando realidade interna. Isso não significa que você fica passivo. Significa que você age por inspiração, não por desespero. Se você sente impulso genuíno de fazer algo, você faz. Mas você não força, você não cria estratégias elaboradas. Você simplesmente vive no estado e confia que o caminho se revela. E se revela sempre, de formas que você nunca planejaria, de formas mais perfeitas do que qualquer plano consciente poderia ser. Neville contava histórias sobre mulher que queria casar. Ela não tinha prospects, não estava conhecendo ninguém, mas ela viveu no fim. Todo dia ela sentia como se fosse casada. Usava anel imaginário. Falava de marido como se ele existisse. Viveu completamente naquele estado. E não tentou fazer acontecer. Não entrou em apps desesperadamente. Não forçou situações sociais. Apenas viveu o estado. E então algo impossível aconteceu. Ela recebeu ligação de homem que havia conhecido brevemente anos antes. Ele estava em outra cidade, mas estava se mudando para a cidade dela. E ele sempre havia sentido algo por ela, mas nunca havia agido. Agora ele agiu. Eles começaram a se encontrar. E em meses casaram. Ela não planejou nada disso. Ela apenas viveu no estado. E realidade se reorganizou para corresponder. Essa é a magia de viver no fim. Você solta controle de como, mas mantém fé no quê. Você sabe o resultado. Não precisa saber o caminho. E quando você vive assim, com certeza interna, mas flexibilidade externa, milagres acontecem. Porque você está alinhado com como consciência realmente funciona. Então agora você tem tudo: a teoria, o método, a dissolução de bloqueios, a arte de viver no fim. Mas ainda falta uma peça final, o mapa completo de como integrar tudo isso nos próximos meses, um plano que te guia passo a passo até manifestação ser inevitável. No capítulo final, vou te dar exatamente isso, um plano de 60 dias que une teoria e prática, que transforma conhecimento em resultado tangível. Esse último capítulo é o que faz diferença entre entender e manifestar. Fica comigo até o final. Você pode saber tudo. Cada ensinamento de Neville, cada técnica, cada princípio, e ainda assim não manifestar se você não tem estrutura, se você não tem plano claro que remove toda a confusão e te dá exatamente o que fazer cada dia. Então agora eu vou te entregar isso. 60 dias. Dividido em 3 fases.
Cada fase com foco específico. Se você seguir fielmente, no final desse período você não vai ser a mesma pessoa. E quando você não é a mesma pessoa, sua realidade não pode permanecer a mesma. Amor vai se manifestar porque você se tornou a versão de você que tem amor. O plano está estruturado para a progressão natural. Primeira fase estabelece fundação. Segunda fase aprofunda o estado. Terceira fase é manifestação ativa. Cada fase tem 20 dias. E cada dia tem práticas específicas não negociáveis. Vamos começar. Fase 1, dias 1 a 20, estabelecendo a fundação. Nessa fase você está aprendendo o método, construindo o hábito, treinando sua consciência a operar de forma nova. Você não espera manifestação ainda. Você está plantando sementes, preparando o terreno, e a prática diária é essa. Todo dia, sem exceção, você faz 4 coisas. Primeira, de manhã, logo ao acordar, antes de pegar celular ou fazer qualquer coisa, você passa 5 minutos sentindo o fim realizado. Não visualizando ainda, apenas sentindo. Como seria acordar em relacionamento? Como você se sentiria? Seguro, amado, em paz? Você habita essa sensação por 5 minutos. Isso programa seu dia inteiro. Segunda prática diária. À tarde, em qualquer momento que você possa pausar, você faz check-in de estado. 3 minutos. Você pergunta: em que estado eu estou agora? Estou operando de ter ou de não ter? E se você percebe que está em estado de falta, você conscientemente muda. Você lembra: não, eu já tenho isso. E você reajusta. Esse check-in evita que você passe o dia inteiro no estado errado sem perceber. Terceira prática. À noite, você faz a técnica principal. Você deita. Relaxa completamente. Entra no estado akin to sleep. Constrói sua cena simples, que implica realização. E lupa com sentimento até adormecer. 15 a 20 minutos. Essa é a prática core, a que imprime no subconsciente. Quarta prática, você jornala. 5 minutos. Você escreve sobre que pensamentos contrários surgiram durante o dia. Que dúvidas, que medos. E você, conscientemente, reescreve. Para cada pensamento de falta, você escreve a suposição de ter. Isso treina sua mente, torna o novo padrão mais automático. Durante essa fase, você também faz 2 coisas importantes. Primeira, você identifica suas 3 crenças limitantes principais sobre amor usando o processo que eu te ensinei. E você cria as suposições opostas. Segunda, você remove de seu ambiente tudo que reforça o estado velho. Fotos que trazem dor. Objetos de relacionamentos passados. Você cria espaço energético limpo. Ao final da fase 1, por volta do dia 20, você vai notar mudanças sutis. Você se sente diferente internamente, mais em paz, mais confiante. A prática vai estar se tornando natural, não forçada, e você pode começar a notar sincronicidades pequenas. Pessoas mencionando relacionamentos, você vendo casais felizes e sentindo esperança em vez de inveja. Esses são sinais de que o trabalho está funcionando. Fase 2, dias 21 a 40, aprofundando o estado. Agora você mantém as 4 práticas diárias da fase 1, mas adiciona camadas. Você está indo mais fundo, fortalecendo a suposição, tornando-a mais natural. A adição principal dessa fase é trabalho específico com crenças limitantes. Todo dia, além das práticas regulares, você dedica 10 minutos no estado akin to sleep para afirmar as crenças novas, uma de cada vez. Primeira semana dessa fase, você trabalha a primeira crença. Segunda semana, a segunda. Terceira e quarta semana, a terceira. Você está sistematicamente removendo obstáculos. Você também, nessa fase, começa a praticar implicação.
Durante o dia, você faz pequenas coisas que implicam que seu desejo já está realizado. Deixa espaço no armário, compra algo pensando em compartilhar, fala casualmente sobre planos futuros que incluem parceiro, não de forma óbvia ou forçada, mas naturalmente. Você está treinando viver no fim constantemente, não apenas em momentos de prática. E você adiciona gratidão específica, não gratidão genérica. Mas obrigado por aspectos específicos do relacionamento que você já tem internamente. Todo dia, lista 5 coisas específicas pelas quais você é grato. No presente, como se já estivesse vivendo. Isso ancora a realidade interna poderosamente. Durante essa fase, você pode começar a ter sonhos significativos. Sonhos onde você está com a pessoa ou em relacionamento. Isso é sinal de que o subconsciente está absorvendo a nova programação. Você também pode começar a atrair a atenção de pessoas. Ou a pessoa específica que você deseja pode começar a aparecer mais na sua vida. Ou mudar comportamento sutilmente. Não force nada, apenas observe e continue no estado. Ao final da fase 2, por volta do dia 40, a suposição nova vai estar se sentindo natural. Você não precisa mais se lembrar constantemente. Virou seu padrão default. Quando você pensa no seu desejo, parece óbvio. Parece como algo que já está resolvido. Você está quase lá. Fase 3. Dias 41 a 60. Manifestação ativa. Você mantém todas as práticas anteriores, mas agora você adiciona a ação inspirada. Você está atento a impulsos, a portas se abrindo, a oportunidades. E quando algo ressoa, você age sem hesitação. A prática adicional específica dessa fase é revisão do dia. Todo dia, antes da visualização noturna, você revisa seu dia mentalmente, mas não como foi. Como deveria ter sido se você estivesse vivendo completamente no fim. Você vê a si mesmo respondendo de completude em situações onde talvez respondeu de falta. Você está refinando, aperfeiçoando sua capacidade de viver no estado consistentemente. Você também, nessa fase, pode intensificar sua vida social. Não de desespero, mas de abertura. Você aceita convites, vai a lugares, conversa com pessoas, está disponível, porque quando você está vibrando do estado correto, estar no mundo acelera a manifestação. As pessoas certas aparecem, as situações certas surgem. E tem algo importante que Neville sempre enfatizava. Durante essa fase final, se manifestação ainda não aconteceu fisicamente, não entre em pânico, não duvide, não abandone a prática. Essa é a última prova. O universo está testando sua fé. Você realmente acredita ou estava apenas esperançoso? Se você vacilar agora, você cancela todo o trabalho. Mas se você persiste, se você mantém o estado, não importa o que, manifestação é inevitável. Matemática, lei, não pode ser de outra forma. Neville dizia que às vezes manifestação vem exatamente quando você para de precisar que venha. Quando você está tão em paz no estado interno que o externo se torna secundário. E, paradoxalmente, é nesse ponto de total rendição que manifestação frequentemente aparece. Porque você finalmente soltou resistência. Finalmente está em alinhamento total. Ao longo dessas 3 fases, você vai notar padrões. Primeira semana de cada fase pode ser difícil. Resistência, dúvida, desconforto. Isso é normal. É ego tentando manter status quo. Você persiste. Segunda semana fica mais fácil. Terceira semana você está em fluxo. Quarta semana você está consolidando. E então entra na próxima fase. E tem marcos específicos que indicam progresso. Por volta do dia 10, você começa a verdadeiramente sentir diferença no seu auto-amor. Dia 20, pensamentos de dúvida diminuem significativamente. Dia 30, você está vivendo no estado mais naturalmente que forçadamente.
Dia 40, sincronicidades aumentam notavelmente. Dia 50, você está em paz profunda sobre o resultado. Dia 60, ou manifestação está acontecendo ou está tão próxima que você pode sentir. Agora, instruções finais cruciais. Primeira, não pule dias. Consistência é absolutamente essencial. Fazer perfeitamente por 30 dias e parar não funciona. Fazer imperfeita, mas consistentemente por 60 dias transforma tudo. Segunda, não fique obcecado checando o progresso. Especialmente nos primeiros 30 dias. Você está plantando. Não desentierra a semente todo dia para ver se cresceu. Terceira, não conte para muitas pessoas o que você está fazendo. Quando você fala sobre desejo futuro, você dissipa energia e você abre espaço para a dúvida alheia contaminar sua fé. Silêncio é proteção. Quarta, seja gentil consigo mesmo. Se você esquecer uma prática, se você passar um dia inteiro no estado errado, não se destrua. Apenas recomeça no dia seguinte. Perfeição não é requisito, persistência é. Quinta, confie no processo mais do que em evidência. Haverá momentos onde parece que nada está acontecendo, onde dúvida grita. Nesses momentos, você volta para o básico. Você lembra dos princípios. Consciência cria realidade. Assumir é o segredo. Persistência na suposição endurece em fato e você continua. Porque Neville prometia. Se você persiste, manifestação é inevitável. Não há exceções. Então, chegamos ao fim. Você tem agora tudo que Neville ensinou sobre manifestar amor. A teoria de que consciência é a única realidade. O método do estado akin to sleep. A técnica de construir cena e sentir o fim. O processo de dissolver crenças limitantes. A arte de viver no fim constantemente. E o plano completo de 60 dias para integrar tudo. Não há mais nada para aprender. Há apenas praticar. E a prática começa agora. Não amanhã, quando você estiver mais preparado. Não semana que vem, quando circunstâncias melhorarem. Agora. Hoje à noite, quando você deitar para dormir, você entra no estado akin to sleep. Você constrói sua cena. Você sente o fim realizado, você adormece naquele estado, e amanhã de manhã você acorda e sente como se já tivesse. E você vive daquele lugar o dia inteiro, e 60 dias depois, você vai olhar para trás e não reconhecer quem você era. Você vai ter transformado não apenas sua realidade amorosa, mas sua compreensão de quem você é e do que você é capaz. Porque quando você manifesta através desse método, você percebe. Você não estava atraindo nada. Você estava revelando o que já existia em potencial. Você estava trazendo o invisível para o visível, o interno para o externo. E essa é a verdade mais profunda que Neville ensinava. Você não é criatura pequena tentando conseguir coisas de um universo indiferente. Você é consciência criativa. Você é o próprio poder que cria mundos. E quando você entende isso, quando você vive disso, não há nada que você não possa manifestar. Nada que esteja fora do seu alcance. Porque tudo, absolutamente tudo, começa dentro de você. E o que você assume internamente, você experiencia externamente. Sempre, sem falha. Essa é a lei. E agora, você sabe como usá-la. Então usa. Manifesta o amor que você deseja, porque você já o tem. Você só precisa aceitar isso como verdade e viver daquela verdade e observar a realidade, se reorganizar para refletir. Boa jornada. Você está pronto. Você sempre esteve.